Olá, tudo bom com você? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje a gente vai introduzir a Semana dos Estudos, falando de temáticas e outras dúvidas nas quais vocês mandaram via Instagram e também pelo YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco sobre oncologia e cuidados paliativos. Lógico, essa aula vai ser uma coisa mais um pouco básica, eu não vou aprofundar em algumas partes assim mais técnicas, na questão de genes tumorais, então assim, a gente só vai falar de uma forma um pouco mais resumida, como se fosse uma introdução para vocês na questão de estudos voltados a essa temática. Lembrando, se caso vocês quiserem outras aulas, outras temáticas, vocês podem comentar aqui embaixo aqui no vídeo para eu poder trazer nas próximas aulas para falar sobre tais temáticas e poder ajudar vocês. Mas assim, voltando ao caso, nessa semana a gente tem algumas aulas já programadas. Essa aqui é a primeira aula que a gente vai introduzir nessa semana. Ainda teremos uma parte de UTI, onde a gente vai falar sobre um pouco de pacientes renais e neurológicos críticos. E também teremos um pouco de farmacologia, falando sobre as vias, cuidados, algumas medicações e especificações na parte 1, que a gente vai introduzir também nessa semana. Eu peço para vocês, curtam esse vídeo aqui, para ajudar com a questão do engajamento. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. Bem, introduzindo aqui a nossa apresentação. Aqui a parte da minha questão da minha formação, mas se quiserem dar uma olhada depois fica a critério de vocês. Informativo. Todas as imagens das quais estão sendo apresentadas aqui em informações em geral não são de minha propriedade intelectual. As imagens elas foram retiradas lá do Google Imagens e tem mais informações foram retiradas de artigos disponíveis na questão da literatura na íntegra. Esta aula tem como objetivo a questão de aprendizado, não tem fins lucrativos e é para as pessoas que têm interesse sobre estudar sobre a questão da temática. E eu agradeço por gentileza, não comentarem coisas assim pejorativas, apenas só, digamos, dúvidas, alguns quesitos, algumas coisas que vocês querem perguntar, os comentários estarão disponíveis, tá bom? Bem, começando com o assunto, agora vamos falar sobre o envelhecimento. Aí você me pergunta, o que o envelhecimento tem a ver com a questão dessa aula? Tem a ver com tudo. Quando eu falo da questão do envelhecimento, eu estou falando de um processo natural. É um driver que a gente tem introduzido no nosso corpo, que a gente tende a nascer, crescer, desenvolver e morrer. É um processo que todo ser humano tende a passar. E quando a gente fala sobre processo paliativo, muitas das pessoas elas vão associar com a questão de estar sendo relacionado com a saúde do idoso. Mas não necessariamente a nossa única população será a saúde do idoso. Todos os nossos pacientes, todas as nossas fases de vida, a gente sempre tem algum público voltado para a oncologia. E sempre vai ter um processo de tumoração em si, lá na pediatria, no adolescente, no adulto, na geriatria. Mas aí, você me pergunta, tá, eu tô falando sobre isso, mas o que isso pode impactar para o meu paciente, esse processo de envelhecimento? Você entende que em nossa vida a gente é um composto de células. Esse composto de células vai se formar tecidos, órgãos, enfim. Com o processo do envelhecimento, a gente tende a fazer mais replicações celulares e nisso, digamos, a gente vai, se adaptando com as fases da vida. Tá. Você entende que quando a gente está bem lá no final da nossa linha de vida, depois de tantos processos assim, de replicação celular e desenvolvimento, você entende que com essa associação de driver biológico, a gente não vai ter uma piora na qualidade de vida? Nosso corpo não tende a, digamos, a se adaptar de uma forma diferente? Então, entende-se que o processo de envelhecimento é uma parte importante para eu destacar aqui. Tanto é que independente vai passar por todas as fases da vida. Então, quanto mais o paciente é mais novo, mais eu tenho um prognóstico, digamos, de qualidade de vida. Agora, quando um paciente é mais idoso, menor é o prognóstico.
Por isso, o envelhecimento é uma coisa importante para a gente destacar aqui. Que nosso paciente, embora, digamos, dependendo da sua faixa etária, ele vai ter alguma complicação, algum problema, a gente tem que entender que a qualidade de vida é o aspecto na qual eu tenho que observar e trabalhar nisso. E que muitas das vezes esse fator biológico pode empenhar um empecilho para o nosso paciente. Eu não sei se eu fui muito claro, mas talvez eu espero que vocês tenham entendido. Mas assim, beleza. Eu estava pegando um exemplo de um paciente falando sobre a questão da palhação. Tá, mas a palhação necessariamente é voltada para oncologia? Todo paciente que tem cuidado paliativo é terminal? Não. Essa associação da gente falar de paciente paliativo, muitas vezes estabelecidos por questão de mídia, outros tipos de comunicação, muita gente pensa que é câncer. Mas nem tudo é câncer. O paciente que é paliativo nem sempre é oncológico, nem todo paciente paliativo é terminal. Existem duas linhas tênues diferentes quando a gente começa a falar sobre isso. E eu vou entrar em mais detalhes aqui. Paliar não significa finalizar com a vida, mas sim amenizar dor, proporcionar conforto para o final da vida. Qualquer patologia, síndrome crônica que você vai levar pro resto da sua vida é considerado cuidado paliativo. A gente só fala que é um cuidado paliativo terminal quando a gente não tem, digamos, nenhum tipo de tratamento. A gente não tem nada para poder, digamos, amenizar aquele problema. A gente só consegue, digamos, paliar ou apenas, digamos, amenizar a questão dos sintomas de dor. Isso que muitas das pessoas não conseguem compreender diante do assunto de cuidados paliativos. Quando a gente fala sobre isso, muitas das vezes é um tabu. E muitas das pessoas falam, quando eu falo que do nada algum familiar, digamos, um amigo ali da família, introduz essa temática falando que está dentro de um cuidado paliativo, muitas das vezes eu entendo que é sinal de morte, mas não é isso. A gente só vai trabalhar com essa temática somente quando o paciente sofreu toda a questão das terapêuticas, não foi ineficaz, aí que ele vai entrar no estado terminal. Paliativa é cuidado para o resto da vida, visa diminuir o sofrimento e estimular uma melhora na qualidade de vida do indivíduo e família e coletividades. Ali, novamente, qualidade de vida. É a mesma coisa que eu introduzi lá no início, a questão do processo de envelhecimento. Porque o processo de envelhecimento é uma coisa que a gente tem que também trabalhar. Porque aquele paciente que vai fazer quimioterapia, radioterapia, o processo oncológico, ele vai fazer todos os tipos de terapia em si, na qual ele vai tentar, digamos, visar diminuir aquele problema. E nisso, essa qualidade de vida em si, ele vai sofrer, porque ele vai passar muito tempo no hospital, muito tempo em um ambulatório, ele vai tender a envelhecer e informar outros problemas, tanto focalizados diante da assistência ali em saúde, problemas voltados, digamos, efeitos colaterais do negócio da quimioterapia, e teremos nossos próprios efeitos colaterais com a questão da vida. Aí a gente tem que, digamos, trabalhar sobre esses situação, problema, para, digamos, a gente poder atenuar essa dor. A gente tem a, digamos, não só pensar na questão do paciente, a gente tem que proporcionar o conforto também para o próximo. A gente tem que pensar não somente em a gente tem que pensar em coletivo. Porque a dor em si, embora ela pode ser caracterizada como uma coisa mais física, também existe a dor emocional. Então, muitas das vezes, digamos, o paliativo é apenas um tabu diante dessa sociedade. Patologias, síndromes que irão acompanhar por resto da vida, o crescimento, o desenvolvimento, o envelhecimento novamente, como eu já citei, e o processo de desvanecimento no final da vida, tudo que eu tenho em si
de um problema na qual ele se tornou crônico e eu não consigo ter uma resolutividade ali diante das fases da vida, eu vou tratar aquilo como um paliativo. Quais patologias eu posso dizer que o paciente já é considerado paliativo? Hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica ou diabetes. Muitos pacientes eles têm de forma crônica, tomam medicações por anos e não sabem que estão em cuidados paliativos. Não tratamos exclusivamente o paciente, a gente trata a família, principalmente quando a gente tem um público pediátrico, que eu deixei aqui a frase. Porque quando a gente, digamos, acolhe um paciente que ele é pediátrico, muitas das vezes a família tem uma disfunção de papéis. E muitas das vezes a gente tem gestão de conflitos emocionais, sentimentais, psicológicos, onde a família muitas das vezes tende a, digamos, entrar, como posso dizer, propriamente conflito, né, a palavra certa. E aí, nós da enfermagem, nós da área de saúde temos que entrar na vida deles e, digamos, enlucidecer a vida deles, dar esperança, ajudar com a questão desse sofrimento e proporcionar um conforto. Beleza. Como todo ser humano, nós temos necessidades básicas em vida. A gente tem necessidade de bem-estar, saneamento básico, práticas higienistas, alimentação, nutrição, espiritualidade, religião, autonomia, autorrealização, família, sexualidade, autoimagem, educação, filosofia e saúde mental. A gente tem todos esses, digamos, esses patamares. Só que, muitas das vezes, a gente tem um problema, por causa que a única coisa que a gente vê na publicação de artigos voltados para essa área da oncologia, muitas vezes vão destacar o problema da saúde mental. Porque aí fala sobre agonização, sofrimento mental, sobre o problema do diagnóstico, o impacto diante da psicoclínica voltada para a família. É tanto artigo voltado para a questão de saúde mental, mas aí eu pergunto, a saúde mental é apenas um único problema? Eu tenho vários patamares, várias necessidades básicas para sobreviver meu paciente. Você acha que a gente consegue suprimir tudo? Você acha que a gente consegue acolher todos esses problemas? Porque a partir do momento que eu tenho um problema e ele não é suprimido, porque todos estão intercalados um com o outro, eu vou ter como posso dizer, o efeito borboleta, porque tá tudo interligado. Então, se eu não suprimo o bem-estar dele, eu não vou ter, ou digamos, uma qualidade de vida. Se eu não consigo fazer a identificação correta do meu paciente, ele não faz esse problema da autoimagem, a questão da autorrealização, ele não vai suprir sua necessidade básica. Então, tudo vai estar em conflito. Então, eu só vai estar proporcionando sofrimento para o meu paciente, não estou fazendo nada. Então, por isso que é importante eu atender todas as necessidades do meu paciente. Porque tudo está intercalado, como se fosse, digamos, uma ponte dentro de uma ponte, lá em cima de um negócio de montanha, fazendo conexão com uma montanha. A partir do momento que cada pizinho, cada negócio para eu pisar é uma necessidade básica, se eu não suprimo uma, eu fico com um buraco naquela escada. Aí eu consigo, digamos, eu consigo cair daquela escada. E quando eu caio, é o negócio da qualidade de vida. Tô tendo uma decaída com a qualidade de vida. Então, vamos pensar. Paliativo é voltado à questão do bem-estar, da dor, diminuição de sofrimento. O que acontece que muitas vezes a gente vê os pacientes que estão em estado paliativo, agora voltado para a questão terminal. O uso de medicações ansiolíticas e opiáceos para prevenção do sofrimento. Muitos desses pacientes, quando eles estão voltados ali para a finalização de vida em si, eles começam a usar essas medicações para, digamos, atender, digamos, a ter menos sofrimento, menos agonização. E isso, digamos, proporcionar um bem-estar. Mas aí, eu lhe pergunto, prevenção quaternária. Quanto menos... Opa, ali a palavra tá errada ali na frase. Quanto menos propostas de intervenção, melhor a qualidade de vida do paciente.
Você entende que quando eu tô falando, tipo, paliativo, meu paciente é paliativo, ele entrou em cuidados paliativos, ele vai fazer todas as suas terapêuticas para conseguir resolver o problema. Passou por cirurgia, passou, digamos, por quimioterapia, passou por radioterapia, passou por imunoterapia, passou por outros tipos de terapia alternativa. Beleza. Você entende que ele fez muitos procedimentos invasivos. Quando eu já estou no final da vida, você acha que eu fazer muitos procedimentos invasivos vai valer a pena para o meu paciente que já é terminal? Eu vou estar proporcionando mais sofrimento se eu estiver puncionando ele, abrindo ele, fazendo, digamos, cirurgia nele. Aí eu pergunto, tem necessidade? Hoje em dia, às vezes aparece aqui, paciente é cuidado final de vida, que é considerado terminal. E aí muitas das vezes ele pode, tá lá escrito na passagem de plantão, é indicativo de fazer ressuscitação cardiopulmonar, é indicativo de fazer SCP. Sendo que na maioria dos pacientes que quando estão no estado terminal fala ali, não é RCP, não é para fazer RCP. Aí fica essa dúvida. O cuidado é humanizado e preparado de forma multidisciplinar. Não é somente a enfermagem que vai atuar. Embora a gente seja a maior equipe predominante no cuidado ali integral com o nosso paciente, vamos ter equipe médica, vamos ter equipe fisioterapia, vamos ter equipe nutri, a equipe psicológica, o psiquiatra também vai estar junto ali, os médicos, para dar fim à dor. E a gente tem que acolher, lembrando, acolher o paciente, família e coletivo. E não necessariamente esse coletivo é parte da família. Até os funcionários, nos quais a gente está trabalhando ali com o nosso paciente, a gente precisa, digamos, ter uma terapia para a gente poder ficar com saúde mental boa. Porque ficar 24 horas pensando naquele problema também não é... Como somos humanos também, a gente não consegue, digamos, conseguir aguentar a questão do sofrimento. Todo humano tem sentimentos. E aí, voltando à questão do paciente paliativo, eu tenho que entender aquela família e eu tenho que fazer estratégias para eu me aprofundar com aquela família, para eu poder, digamos, compreender seus problemas, acolher e poder trabalhar em cima ali com o nosso paciente. A família é capaz de compreender o prognóstico? Porque muitas das famílias, quando tem aquela conversa dos cuidados paliativos, muitas das vezes eles têm a rejeição do diagnóstico. Aí gera um problema, gera briga, gera conflito. E muitas das vezes tende a ter esse sofrimento mental. Então, muitas das vezes a gente conversa com um paciente e tende a perguntar, a gente conta para os familiares sobre seu diagnóstico, seu prognóstico ou não? A gente tem que, digamos, acolher eles, falar sobre essa situação com eles ou não? Ou se, digamos, a gente tem autorização de falar sobre a questão dos seus exames e tudo mais para a família ou não? Muitas das vezes a gente vê que o próprio familiar tem, digamos, uma insuficiência familiar importante e muitas vezes não dá para nem comunicar para a família sobre a questão do diagnóstico. Então a gente tem que também entender a autonomia da decisão do nosso paciente e, digamos, entender a situação que ele encontra dentro do, digamos, de família. Beleza. Identificando também barreiras socioculturais e religiosas diante do nosso paciente e nossa família, a gente tem tantas religiões, tantas barreiras assim, socioculturais, nas quais impedem o nosso paciente determinadas terapêuticas. Não posso receber transfusão sanguínea, não posso receber tais medicações, não posso receber porque eu posso deixar de estar puro em questão de alma, corpo. Então muitas dessas vezes quando a gente identifica esse problema, a gente tem que comunicar também para toda a nossa equipe para a gente poder ver outras alternativas para poder, digamos, ajudar nosso paciente. A conversa multidisciplinar
é eficaz? Porque muitas vezes eu posso estar aqui na frente do meu paciente, eu estar falando, e ele não está absorvendo nada das informações. Entra para um ouvido e sai pelo outro. E isso acaba deixando, digamos, um pouco problemático diante da escolha, da decisão do paciente. Porque muitas vezes o médico vem aqui e pergunta pro paciente qual a decisão dele em relação à terapêutica que a gente pode, digamos, realizar. E muitas das vezes ele fala que não entende. E, normalmente, os pacientes tendem a, digamos, ter um certo cuidado, observar sobre as coisas em relação ao corpo, por causa que eles estão em um processo de sofrimento, de agonização. Então, tudo que a gente for fazer de questão de medicação, coisa assim do tipo, a partir do momento que eu tenho essa conversa multidisciplinar com ele, não só focando na enfermagem, mas focando com todo o aspecto em si da terapêutica em saúde. Se eu sei que ele está, digamos, com uma conversa ineficaz de entendimento, eu tenho que, digamos, reexplicar novamente tudo aquilo de uma forma que ele consiga compreender. Identificação de insuficiência familiar aqui no momento. Então, muitas das famílias tendem, digamos, a deixar o paciente no hospital pensando que, digamos, que lá é o melhor lugar para ele poder ficar, que ele vai ficar de boa. Mas não. Às vezes temos situações de abandono diante dos hospitais e outras instituições de saúde em relação à questão de tratamento. Muitas vezes a gente tem que acionar assistência social para procurar familiares, ou muitas das vezes tem conflitos familiares que impedem, digamos, a associação de, por exemplo, um filho com a mãe, teve algum problema entre ele, que teve rompimento de papéis. E muitas das vezes a gente tem que, digamos, conversar, identificar, falar com ele, para poder também entender o problema que está passando por ele e não deixar ele sozinho. Porque, vamos pensar, paciente que já é oncológico, já é um paciente que é considerado em situação de vulnerabilidade. Se eu tenho um paciente que já está em vulnerabilidade, eu não posso deixar ele sozinho. Ele precisa ter, digamos, visitas, principalmente se ele for um idoso, se ele for uma criança. Eu não posso deixar ele ali sozinho. Agora também a associação da todo paciente mulher, independente da idade, também tem já ter acompanhante diante da situação de internação, graças à atualização da questão do SUS. Então, eu tenho que identificar essa barreira para ver se eu consigo trabalhar, porque senão ele vai ficar ali abandonado diante da internação. E muitas das vezes os pacientes tendem a ter um processo de, como posso dizer, depressão, ansiedade, agonização da dor psicológica, e tendem a ficar mais críticos cada vez mais. Comunicação verbal e não verbal. Foi identificado que está ali, ok? Como eu falei, muitos dos pacientes, às vezes a gente fala com eles e a comunicação assim, verbal não compreende, e a não verbal fica ali. E também a gente tem que tomar, eu como profissional, eu tenho que tomar cuidado nas coisas nas quais eu vou falar pro meu paciente também. É um outro problema, outra situação problemática. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e eu tô me comportando de outra. Isso eu tô falando de um paciente que já é vulnerável. Dependendo do que ele for interpretado, de como eu tô falando, ele muitas vezes ele pode se sentir ofendido e se sentir mal. Então, a minha apresentação ali da comunicação verbal e não verbal, eu tenho que, digamos, demonstrar para o meu paciente e, digamos, de uma forma profissional. Eu posso também tender a, digamos, ter uma aproximação com o meu paciente, digamos, ser colega com ele e poder, digamos, ajudar com a dor. Mas só que eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente, porque muitas das vezes, como ele está em, como posso dizer, de novo, em agonização, qualquer coisa que eu fazer e ele mal interpretar pode, digamos, deixar ele mal. E aquele outro problema que eu já tinha citado é código de não reanimação, o nosso DNR, Do Not Resuscitate. Do nada, tipo, a gente tem um paciente que já é considerado terminal.
e ali tá escalado no prontuário do nosso paciente que não é para reanimar. E do nada vem um médico e reanima. Como é que isso fica? Muitas das vezes o hospital pode responder por algum processo. Porque, tipo, tem médicos nas quais eles entendem que o paciente já está em agonização, já está em dor e tudo mais, já está, digamos, com bomba ali de midazolam, está com morfina, já está sedado, parou e ainda vai, digamos, fazer alguma coisa? Não, a gente tende a, digamos, tá sofrendo, não vamos fazer mais nada. Mas tem outros pacientes nas quais que os médicos olham na mesma situação, acham que ainda tem, digamos, algum bom prognóstico, acham que ainda pode ficar ali, digamos, tender a aumentar esse sofrimento e faz a ressuscitação. Como posso dizer, é uma conversa muito ética, que a gente, sociocultural, ética, filosofal, que a gente tem que, digamos, falar com nossos pacientes. Porque a gente sobre o que a gente pode fazer ou não fazer, como se comportar. É muitas barreiras nas quais a gente precisa ser trabalhado diante dessas estratégias. Então, como eu falo, o paciente oncológico não é um paciente simples. É um paciente que ele é composto. É um paciente que tem muitos problemas. E para trabalhar sobre esses problemas, a gente tem que, digamos, ser um belo profissional. Chegando agora na parte aqui que é a mais importante pra gente, né? Da oncogênese. Onco vem do câncer, na formação do câncer. Gênese, propriamente a formação. O que eu devo me lembrar um pouco do fundamental? Quando a gente estava estudando Fundamental 1, 2, né, em questão de biologia, a gente lembra sobre a questão de replicação celular. Essa replicação celular é importante pra gente. Por quê? Nosso corpo é uma máquina. Essa máquina está em constante evolução, desenvolvimento. E o que acontece? Em vez do nosso material ser somente, digamos, metais ou fibras, cabos, enfim, nós somos formação de células. Somos células que estão em constante replicação no nosso organismo. Nossas células são formadas em si, em conjunto. Faz os tecidos, dos tecidos faz assim os órgãos, dos órgãos faz os sistemas, e dos sistemas temos o nosso próprio organismo, que somos nós mesmos. Beleza. Aí voltando para aquela parte lá do envelhecimento. Nascemos, crescemos, desenvolvemos e viemos a morrer. E diante desse todo esse processo que acontece, estamos fazendo muitas replicações celulares. Só que você entende que, embora a gente seja considerado um organismo perfeito em aspectos, a gente tem um processo de falhas. Esses processos de falhas que a gente tem, muitas das vezes, diante de algum fator interno ou externo, diante de um estresse que é cometido diante da célula, ela pode sofrer um processo de adaptação, alteração genética, pode formar novos organelas, novos processos ali da formação celular. E daí, dentro dessa formação celular, diante desse fator de estresse, eu posso ter uma alta replicação daquela célula descontrolada. Daí que vem o câncer. Daí que vem, digamos, o processo de oncogênese. Nossas células são perfeitas em tal aspecto. Só que, digamos, diante dessa replicação constante, muitas dessas células que, digamos, têm uma progressão de nascer, crescer, desenvolver e morrer, muitas dessas vezes, essa própria célula não tem um padrão específico. Ou seja, em vez dela, digamos, respeitar essa regrinha de nascer, crescer, desenvolver e morrer, elas tendem a ficar, digamos, desenvolver e, digamos, fazer esse processo de tumorização, da neoplasia. É daí que a gente tem que entender. Mas aí eu vou explicar com melhor detalhes aqui, tá? Como eu já falei, corpo humano, uma máquina. Estamos em constância, replicação celular. Só a questão dos tecidos e tudo mais, ali, da célula. Nossa parte mais importante para estudar mesmo é a parte do DNA. O DNA é essencial para a produção de novas células. Ela que, tipo, a gente vai ter aqui
Deixa eu pegar aqui o exemplo aqui da fita do RNA. Aqui é o DNA. A gente tem a fita de DNA, que ela é uma fita dupla, que tem tiramina, citosina, adesina, guanina. E que depois, digamos, fazer todo o processo de replicação celular, ela vai se transformar numa fita de RNA. Essa fita de RNA vai ser essencial para fazer a nossa replicação celular. De uma fita de DNA se transforma em duas de RNA. E por aí vai replicando, replicando. E quando a gente for ver, diante de alguns fatores de estresse na nossa célula, mesmo que nosso corpo tenha órgãos e células que sejam de fiscalização, muitas das vezes esses órgãos de fiscalização ou células de fiscalização não vão ser combatentes dessas células tumorais. Aí tipo, o quê? Como assim? Vamos ver aqui. Existem muitas teorias em questão da oncologia. Porém, eu tenho que compreender uma coisa. Nosso corpo, pensa que é uma prefeitura. E que, digamos, nossos cidadãos são as células. Beleza. A gente dá em constância, digamos, aumento. E que, tipo, cada pessoa, cada célula ali tem o seu papel. Beleza. Só que aí, muitas das vezes, podemos ter bandidos. Podemos ter, digamos, pessoas de mau caráter diante daquela prefeitura. E isso pode favorecer a formar mais pessoas de mau caráter. Porém, temos nossos policiais. Nossos policiais que vão tentar, digamos, neutralizar aquele problema. Porém, muitas das vezes, muitas pessoas de mau caráter para pouco policiais. Aí que temos a nossa formação de câncer. Temos órgãos, temos células de defesa do nosso próprio organismo que tende a, digamos, ver perfis de células, verificar, digamos, se ela é, digamos, propriamente dita, aceita no nosso organismo. E muitas vezes ela ou pode ser neutralizada por fagocitose ou não. Isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas assim, para vocês conseguirem compreender que, digamos, temos nossa prefeitura. Temos um negócio de células. Muitas das vezes a gente pode ter células de mau caráter. Mesmo que diante da nossa fiscalização dos nossos policiais, que são as nossas células e órgãos de defesa, às vezes é ineficaz. E aquilo ali tende a aumentar, formar uma máfia. E ali temos a formação do nosso câncer. Existem alguns fatores de estresse que podem favorecer a questão do nosso câncer. Algumas das nossas teorias mais aceitas é a da irritação crônica, que é a do Vichot, que é do nada o nosso paciente em si ter uma célula bonitinha, perfeita, sem nenhuma alteração, e do nada começa a ter algum processo inflamatório. Qualquer processo inflamatório na qual eu vejo que, digamos, uma célula, naquele tecido da célula, estiver sofrendo, ela vai sofrer um processo de adaptação. Do nada, uma célula que era tipo de membrana simples, diante do processo inflamatório, começou a ter membrana um pouco mais rígida, ou membrana dupla, tripla, dependendo das vezes. Se eu tenho esse processo desse estresse favorecendo essa formação de novas adaptações, você entende que às vezes também pode favorecer a formação de novas organelas ou células diferenciadas? Por isso que isso aí é uma das nossas teorias aceitas em diante da oncologia. Também temos o desvio embrionário, que lá está mais focado lá na questão lá fetal, que nosso paciente em si pode, digamos, favorecer a formação de novas células de forma descontrolada, que do nada, tipo, uma célula que era embrionária, que simplesmente era para fazer, digamos, duas células novas iguais, muitas das vezes pode fazer uma célula diferente da outra, e muitas vezes alterar a questão da estrutura ali do nosso paciente lá no feto. A diferenciação defeituosa embrionária, pós-embrionária, que do nada, tipo, nosso feto pode, digamos, estar de boa ali, não teve nenhuma alteração, um fator genético é o nosso problema. E depois que o bebê nasceu, temos o nosso recém-nascido. Você percebe que depois quando ele está em processo de desenvolvimento ali, do crescimento, do nada ele tem alterações assim significantes. Do nada, tipo, desvio de
laparídico, ou do nada tem formação em celular de um processo respiratório, formação de massas tumorais. Por quê? Fator genético. Porque mesmo no processo lá do fetal, que estava ali formando ali o feto o nosso pacientezinho, depois que teve o nascimento, pode acontecer isso. Isso também é uma outra teoria que é bem aceita. Temos o desvio metabólico, que é o crescimento descontrolado dos oocócitos, que é propriamente as células em si do câncer, relacionada com o desvio de uniformização, um desvio metabólico expresso pela glicose aeróbica. O que acontece aqui? Pensa no paciente que está recebendo hiperglicose, está com muitas células assim, de gordura que geram energia, que vai gerar ATP e tudo mais. Eu estou com um acúmulo espesso. Se eu tenho muita glicose, se eu tenho muita fonte de energia, se a célula está recebendo muito ATP, você entende que isso também é um fator predisponente, que é um fator de estresse para a célula? Que muita comida, muitas das vezes, pode, digamos, favorecer para a célula, digamos, se desenvolver muito rápido. Então, pacientes com diabetes, pacientes com obesidade mórbida ou crônica, ou dependendo do grau, também favorecem a desenvolver mais formas cancerígenas. Por isso que também é uma questão de fator de risco para esses pacientes. E aí, do nada, a célula que está recebendo ali um determinado nível de glicose, do nada, tem um aumento súbito. E ela, digamos, tende muitas das vezes a formar um processo de adaptação. Muitas das células, principalmente de pacientes obesos, em vez de ser, digamos, um determinado tamanho, elas começam a aumentar muito por conta desse aumento calórico. E por isso, tende a favorecer a formação de células cancerígenas. Outra, da uniformização bioquímica dos oocócitos. Dessa formação bioquímica é por conta da questão também relacionada à exposição em si da nossa pessoa a determinados ambientes. O que seria ambientes radiológicos, bioquímicos, ali, também favorece. Da deleção de repressores, perda ou alteração permanente de fatores proteicos capazes de controlar o crescimento celular. O que acontece? Do nada, lembra daquela teoria que eu falei que, digamos, tem células que, digamos, tendem a crescerem muito porque não vêm a falecer? Toda célula tem um padrão. Nasce, cresce, desenvolve e morre. Porém, essa célula tem esse fator no negócio que simplesmente ela tende a, digamos, aumentar e ela não vem a falecer. E o organismo trata como se ela fosse normal. É também uma outra teoria aceita. E da mutação das células somáticas por cancerígena. Do nada, a gente tem uma célula que simplesmente, sei lá, a gente tem uma célula do epitélio respiratório aqui no nosso pulmão, beleza? E que, tipo, depois de favorecer com a questão do tabagismo ali, a célula que era, digamos, pseudoestratificada simples, do nada começou a ficar estratificada. Nosso tecido começou a estratificado, a célula ficou um pouco mais grossa e ficou resistente. Parecida com uma célula do sistema gástrico. Ficou ali com uma resistência. E muitas das vezes, se eu pensar na questão do oxigênio para eu entrar naquele pseudoestratificado para fazer o negócio da hematose, se eu pensar que aquele tecido está denso, mais resistente, eu não vou ter tanta permeabilidade da troca da hematose, porque sofreu uma mutação. Do nada, que era uma célula que era específica somente do tecido pulmonar, do nada se transformou em uma célula que é encontrada no sistema gástrico. Entende mais ou menos como se faz toda essa mudança? Tipo, aqui embaixo, eu tenho uma célula que não sofreu alteração nenhuma, tá? Uma célula aqui normal. Aí teve um estresse onde teve a exposição à mutação. Aí temos uma célula pré-neoplásica. O que seria essa célula pré-neoplásica? Aquela célula que sofreu alguma alteração na sua estrutura, que é importante. Aí depois temos a perda dos genes supressores. Aí a célula transformada.
passou na questão da fiscalização ali e viu que tá de boa. Passou ali na questão da vistoria. Aquela célula tá transformada, mas ainda foi aceita. Passou pelo fator de crescimento. Do nada, tá crescendo mais do que o controlado. Passou pela aquela regrinha lá. Nascer, desenvolver, crescer, morrer. Do nada, essa célula só tá crescendo, só tá desenvolvendo. E ativação da mobilidade. Do nada, a célula, que era somente específica de um lugar, passou a invadir outros lugares. Aí temos a questão do tumor infiltrante. A invisibilidade. Quando a gente fala sobre oncologia, é um tema mais complexo do que vocês podem imaginar. Aqui a gente tem uma cascata de carcinogênese, que tipo, a gente tem aquela formação ali, que onde vai ter a cascata, do nada vai até a formação do câncer, onde temos a célula normal, como eu já tinha falado, a transformação maligna, célula pré-cancerógena, célula pré-transformada, o carcinoma in situ, que é o carcinoma dentro do tecido, aí pronto, câncer. Entende como tudo é um processo? Mas aí eu vou falar um pouco da questão das células. Por exemplo, a gente tinha pegado aquele exemplo lá de um corpo humano é como se fosse uma fábrica, sei lá. O corpo humano é como se fosse uma máquina. Em um dia, dentro dessa máquina, produzimos 250 peças de carros. Porém, diante da produção, tivemos 25 peças com defeito aproximadamente. Essas 25 peças, você entende que vai passar por uma vistoria? Se essa vistoria confirmar que são defeituosas, elas serão neutralizadas e vai ser formada outro material ou dispensadas? Nosso corpo acontece esse processo da fiscalização. Às vezes podemos ter células mal formadas com algum processo esquelético, organela, citoplasma, onde for que for na célula ali, por exemplo, pode formar alteração. No nada temos aqui o complexo de ribossoma, complexo de Golgi, aqui os ribossomos. Podemos ter uma alteração em si de formação de mais paredes celulares ficarem mais complexas. Podemos ter várias alterações em si diante de uma célula, dependendo do fator de estresse que for exposto. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que tipo, tudo que for exposto a determinada situação, nosso corpo tende a fazer um processo de adaptação. As células mais importantes para a nossa questão de fiscalização das nossas células pré-cancerígenas é propriamente a natural killer e outras células dendríticas, por exemplo, de macrófagos, monócitos, por aí vai. Podemos até falar de células dendríticas que temos até no sistema tegumentar da pele, ali na periferia, que também faz a mesma função. Só que a específica para a questão de células cancerígenas é propriamente a natural killer, que é interligada com interleucinas ou interligada com células assim, linfóides. Elas podem, digamos, neutralizar essas células pré-cancerígenas e, digamos, favorecer esse processo de fiscalização ali. O órgão propriamente dito que é importante para a questão de analisar as próprias células cancerígenas é o sistema linfóide, né, ou o sistema imunológico. Os linfonodos, né? Tanto é que a gente faz a técnica de Bailey, que é aquela técnica para tocar na axila, na região axilar da nossa paciente, para ver, digamos, se tem linfonodos aumentados. Porque os linfonodos são as primeiras células a, digamos, identificar problema, por isso ela tende, digamos, a ter aquela linfonodomegalia, né? E quando a gente faz o toque ali, a partir do momento que a gente tem linfonodomegalia detectável na palpação com a técnica de Bailey, e a gente vê que paciente, digamos, tanto sendo um paciente mulher, que a maioria dos cânceres de mama são em mulheres, mas também no homem pode aparecer. A partir do momento que eu tenho essas linfonomegalias e alguma alteração ali, digamos, da estrutura mamária, já é um fator predisponente para eu desconfiar de suspeita de câncer de mama. Beleza. Mas, assim, eu tenho
o órgão e eu tenho a célula. Beleza. Mas onde vai atuar essa fagocitose? Para eu formar uma célula cancerígena, eu tenho 3 fases. A fase de inicialização, a fase de promoção da célula e depois a fase proliferativa. Onde acontecem essas fases? A fase de inicialização. Eu estou falando de do nada nasceu uma célula ali diferente e ela vai começar, digamos, a ficar naquele tecido depois que passou a fiscalização, achou que ela é normal. Tá naquele tecido, já é uma célula pré-cancerígena. Vai começar a proliferação daquela célula. Em vez de ter uma, vai ter 2. Fase de promoção. Essa fase de promoção, eu vou ter, digamos, aquela célula em si, que é pré-cancerígena, começou sua replicação ali, de uma forma irregular, passou a fiscalização, não achou nada diferente, achou que aquilo é normal, continuou. Aí a fase de promoção em si vai começar a formar de 2 células, vai formando 4. Fase proliferativa. Eu já tenho um órgão e sistema. Eu saí do tecido para proliferar para o órgão inteiro. Esta fase aqui que é um pouco mais problemática. O que acontece? Aqui, a fase de iniciação e promoção é quando a gente já está na fase 1, 2, ali, 3, no máximo do câncer. Aqui, que é um pouco mais problemática, porque já a fase proliferativa, a maioria do pessoal que chega aqui já é um câncer mais avançado, de difícil terapêutica. E por isso que a maioria do pessoal que, digamos, chega depois de digamos, ser negligenciado ou negligenciou sua própria saúde, quando chega aqui, é de difícil, como posso dizer, curativo, na função curativa. Porque passou por todo esse processo aqui. Iniciou, promoveu e proliferou. Aqui eu tenho 90%, 70% ou 90%, não lembro dos cálculos aqui, digamos, de cura. Aqui diminui a chance de cura. E muitos dos pacientes que, digamos, deixou por muito tempo, deixou, sei lá, o cito oncológico por muito depois, achou que não estava com nenhum sintoma, quando nada foi fazer o exame, deu ali, positivo, apareceu ali. A maioria das fases aqui, tipo, 4, 5, 6, tá aqui, ó. Aí, muitos desses pacientes que estão já nessa fase já viram terminais. Porque aqui já tá no órgão. Se já evoluir para sistema, já vão entender que é um tumor que ele já está invadindo. Mas lembre-se, a questão do fator de estresse. A gente tem fatores internos e externos. Os fatores internos eu posso dizer que são fatores propriamente ditos genéticos. Se eu tenho informação de pacientes de câncer e ele tem familiares de primeiro grau ou, digamos, segundo grau que tiveram algum câncer específico, principalmente, sei lá, se eu estou falando que minha paciente tem suspeita de câncer de mama e a mãe já teve câncer de mama, que é o primogênito primário, aquele paciente que eu estou atendendo já tem um fator predisponente de risco. Então já tem um risco um pouco mais elevado para desenvolver câncer. E os fatores externos, como propriamente dito, que eu tinha falado da obesidade, esses fatores habitacionais, sociais de vida, tabagismo, etilismo, propriamente a obesidade, a própria alimentação, sedentarismo, tudo que a gente faz na nossa vida tem um fator importante para nossas células. Então, tudo que a gente faz, ingere e se comporta, a célula vai corresponder para isso. E esses fatores em si, como álcool, o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo, são fatores de estresse que vai favorecer para quê? Para a célula, digamos, formar novas células pré-neoplásicas. 10 a 15% possuem risco genético devido ao primogênito de primeiro grau ou familiar, né? Irmão, mãe, pai,
com neoplasias e tumores. Imunodeficiência adquirida e demais patologias associadas também é um fator de risco. Porque, por exemplo, eu tenho sei lá, paciente que já tem a imunodeficiência humana. E do nada, a mãe, do nada, fala que já teve câncer do colo de útero. O câncer do colo de útero, ele precisa ser desenvolvido a partir de um processo infeccioso pelo vírus HPV. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma infecção ali com o vírus do HPV ali no colo de útero, eu faço o processo de ativação tumoral. E nisso eu acabo tendo câncer do colo de útero. Mas nem todo paciente que teve HPV vai desenvolver câncer do colo de útero, tá? Mas só que o câncer do colo de útero precisa ter o fator de ativação ali do HPV. Todo paciente que teve imunodeficiência ou, digamos, primogênito ali, já tem um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer. Então, muitas das vezes, esses pacientes precisam ser acompanhados com menor tempo. Lógico, eu tenho, digamos, sei lá, um oncológico que é feito a cada 3 anos, depois de uma normalidade. O paciente que tem, tipo, imunodeficiência adquirida, ou uma outra patologia ali, que possa submeter, digamos, a uma determinada condição, eu tenho que fazer a coleta do cito-oncológico em menor tempo, tipo, a cada 1 ano. Mas, entretanto, 10 a 15% que desenvolve esse fator genético. Agora, o restante, que possa fazer uma formação de uma célula pré-neoplásica, não vem só pelo fator genético, vem também pelo fator habitacional. O que acontece? 85% dos casos ou menos é por questão de diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, álcool, tabagismo. Que isso é nossas condições socioculturais e mentais que influenciam a nossa célula. Essas alterações, esses fatores de estresse é o que vai contribuir para a formação de novas células. Aqui a gente tem uma célula normal. Do nada tivemos nossa divisão celular, né? Que a fita de DNA aqui se tornou 2 de RNA. Aí, do nada, eu vejo que tem um agente cancerígeno, que foi o fator de estresse ali. Do nada, que é uma célula que era para ser simplesmente quadrada, tem formação de uma célula redonda aqui. Aí esse material genético, depois que passou pela fiscalização, vai entender que tá de boa. Do nada eu tenho a reprodução ali celular, que eu já tenho, digamos, nosso tecido indo para a questão do ar. E do nada a formação do câncer com invasão ali, ó, de tecido. E essa aqui é a nossa nomenclatura, tá? Para determinar a questão da formação celular. Eu tenho uma célula normal, um gatinho aqui. Atrofia, do nada o gatinho que era desse tamanho ficou menorzinho. Hipertrofia, do nada meu gatinho tomou whey, ficou grandão. A hiperplasia, do nada eu tenho um descontrole de número, ou seja, eu tenho células do mesmo tamanho, só que, digamos, em vez de eu ter somente uma replicação de uma virar 2, do nada eu tenho muitas células, formando-se mais. Ou seja, e essas células em si, embora, tipo, elas sejam ainda um pouco encapsuladas, porque a hiperplasia ela pode ser, digamos, encapsulada ali no momento, ela pode favorecer a formação em si de invasão para outro tecido, porque ela vai se sobrecarregando ali. É tanta replicação que ali vai aumentando a questão do tamanho. Metaplasia. Metaplasia, como eu tinha citado ali, da célula, sei lá, do tecido pulmonar. Do nada tem uma célula ali que é característica do sistema, sei lá, gástrico. Do nada o meu gatinho, que era uma célula aqui, que era um gatinho normal, do nada começou a ter asas e rabo. É isso que a gente chama de metaplasia. Meta, novo. E displasia, que é mais relacionada com o câncer, já está naquela fase um pouco mais avançada, que é tipo característica de uma neoplasia um pouco mais maligna. Do nada, um gatinho tem vários gatos, só que de diferentes formas.
que é um crescimento desorganizado, não tem nenhuma regra organizativa, não tem nenhuma questão de planejamento. Tá, falei sobre câncer. Existem algumas políticas públicas que estão voltadas para a questão do paciente oncológico e que são importantes para a gente aprender. Tanto é que tivemos 2 reformulações novas, né? Esta lei dos 60 dias que, digamos, passou por atualização, né, recentemente, eu não trouxe atualização, mas eu vou já destacar aqui. Existe uma lei dos 60 dias para todo paciente do SUS. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico do câncer, ele tem 60 dias para fazer o tratamento. Só que essa lei, poucas pessoas conhecem, e o que acontece? Essa lei cai na FGV, tanto a questão das diretrizes e tudo mais. Esta lei foi acrescentada dentro das políticas nacionais de prevenção e controle do câncer e que ela é exigida em alguns concursos públicos. Mas o que mais cai em prova mesmo é a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. De uma rede nova, a gente já tinha 5 redes de atenção de saúde, que a gente já estava já acostumado com a rede de atenção de urgência e emergências, rede de atenção, a atenção básica, primária, do PNAB. A gente tinha rede, digamos, de centros de assistência psicológica, da RAPS, enfim, e social. E agora a gente tem uma 6ª rede, que é voltada só que a questão da prevenção e controle do câncer. Aí, essa política que foi regulamentada agora em 2017, antes promulgada em 2015, passou por alteração em 2016, 2017 foi aprovada. Antes não existia uma política voltada somente ao controle do câncer. Antes era, digamos, emendas constitucionais sobre a questão do câncer. Mas, a propriamente dito sobre a questão desse problema, só foi reformulada em 2017. E tanto é que, em 2006, essas políticas voltadas à questão da oncologia, de câncer mesmo, elas eram direcionadas às suas próprias subtemáticas. Por exemplo, se eu estou falando de câncer de mama, então só vai estar lá promulgado lá na Política Nacional de Saúde da Mulher. Se eu estou falando de câncer de próstata, vai estar só voltado na Política Nacional lá da Saúde do Homem. Hoje a gente já tem uma específica, que é mais assim, pouco conhecida, é trabalhada mais na questão da FUVEST e na FGV. Essa política vai cair sempre. Já aviso pra você em questão de concurso público, ainda mais se você for fazer concurso lá pro INCA, isso aí que você tem que saber de nota, né? E outra, a gente já existia desde 2006 essa necessidade de estudar câncer, porque o câncer em si, ele é fator predisponente para determinados tipos de público. Tanto é que existe, digamos, determinados tipos de câncer voltados para a população que é mais assim socioeconômica mais desenvolvida, como as cânceres de tireoide, cabeça, pescoço e tudo mais. E os cânceres que é considerado para as condições de países de desenvolvimento, condições socioeconômicas mais baixas. Quais são os cânceres que são considerados de países em desenvolvimento? Câncer de mama, colo de útero, próstata. Que está lá no Pacto pela Saúde, que é um pacto em si que reforça as principais problemáticas que aconteceu aqui no Brasil em 2006, que reforça os principais problemas que o país precisa, digamos, trabalhar para poder, digamos, desenvolver esse problema e melhorar as condições em si do SUS, em condições de saúde. E o câncer de mama, o câncer de colo de útero aparece ali, e o câncer de próstata também aparece depois. Mas assim, voltando com tratamentos, às vezes tratamentos eles podem ser unitários, exclusivos ou bimedicinais. Quando eu falo unitários exclusivos, eu estou tipo focando somente em um tipo de terapêutica. Sei lá, meu paciente só está fazendo quimioterapia, então ele só vai ficar exclusivo com aquela quimioterapia. Foi por decisão dele, com o médico ali, conciliou, ficou ali. Ou pode ser bidimensionais, tridimensionais, por aí vai. Do nada o paciente começa com radioterapia e pode estar associado com cirurgia oncológica. Pode estar com radioterapia, pode estar com quimioterapia, pode estar com células de tronco ou imunoterapia. Ele vai estar com 2 coisas ao mesmo tempo, ou mais, né, dependendo das condições. Mas, normalmente, o que acontece no SUS, no lado do paciente começa com uma terapia, não deu certo, vai para a próxima, não deu certo, vai para a próxima e por aí vai.
E as modalidades? O que seriam essas modalidades? Qual a finalidade daquilo que eu tô fazendo? Se for tipo de quimioterapia, ela vai ser paliativa, ela vai ser curativa, se ela vai ser adjuvante, se ela vai ser neoadjuvante. Se eu vou fazer radioterapia, ela vai ser paliativa, vai ser curativa, vai ser adjuvante, vai ser neo... por aí vai. A modalidade. Cada modalidade tem sua finalidade. Se eu vou fazer, digamos, paliativa, eu tô fazendo uma onco, eu tô fazendo uma radioterapia, eu tô fazendo uma cirurgia, com qual finalidade? Eu tô com finalidade da questão de paliativa, finalidade de diminuir os sinais e sintomas daquele problema, da oncológicos. Se eu estou falando de uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia oncológica com finalidade curativa, eu estou com a finalidade propriamente dita. Eu quero curar aquele paciente. Então eu vou fazer tais procedimentos ali para aquela finalidade. Adjuvante. O que eu falo de adjuvante? Adjuvante lembra o quê? Ajudante. Então, se eu estou fazendo, tipo, fiz um procedimento que já foi resolutivo, porém, eu acho que preciso de alguma coisa só para ter garantia, eu vou colocar o adjuvante. Aí, por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia oncológica curativa. Retirei ali uma neoplasia. Só que eu vou passar aqui por quimioterapia só para, digamos, para ter garantia. É isso que significa adjuvante, essa modalidade. Agora, neoadjuvante, novo. Adjuvante, vou ajudar. O que eu vou pensar? Eu vou pensar em antes. Vou tentar, sabe o quê? Diminuir, reduzir aquele câncer. Sei lá, vou passar por quimioterapia ou radioterapia para diminuir o tamanho do câncer, para poder fazer na próxima terapêutica, fazer tipo, sei lá, pegar a cirurgia e retirar aquele câncer menorzinho. Para favorecer menos riscos, melhor qualidade de vida, enfim. Então, essa é a finalidade. Então, quando vocês for pensar modalidade, paliativa, curativa, neoadjuvante e adjuvante, vocês têm que colocar na cabeça. Isso aí tem que ser decoreba. Aí, focando na terapêutica. Radioterapia. Ela pode ser teleterapia ou bracterapia. O que seria a teleterapia? Eu tenho uma exposição de rádio para o paciente assim em grande quantidade, ou seja, é exposição externa. Agora, quando eu estou falando de uma bracterapia, eu estou falando de uma exposição de rádio interno, onde ela pode ser intersticial, intracavitária, episcleral ou radioembolização. Porque aí, quando eu penso em externa, eu vou ter maior exposição de rádio, exposição radiológica, para toda a área do corpo. Agora, a bracterapia, eu só vou estar expondo somente a área ali onde tem propriamente o câncer. Então, muitos dos pacientes que são em teleterapia, eles têm queimaduras, problemas de pele, problemas em si, digamos, mais generalizados, em questão de mal-estar e tal. Agora, na bracterapia, tem sinais um pouco mais específicos de complicações. Como pensar? Intersticial. Eu estou falando no interstício, o terceiro espaço ali da questão da pele. Então vai ser só colocar, digamos, uma cápsula ali naquela estrutura e, digamos, fazer aquela na parte daquela região. Intracavitária. Eu estou pensando em dentro de um órgão. Por exemplo, aqui, desse exemplo aqui, do câncer de próstata, onde vai enfiar aqui uma ecografia que vai estar com essa parte do isótopos que vão entrar ali para fazer a questão da radioterapia. Onde aqui, ó, temos a introdução de sementes radioterápicas com essa parte aqui, da parte da próstata, com a pressão da agulha, e aqui dessas sementes vai passar por a exposição da radioterapia e vai, digamos, poder fazer essa parte da terapêutica, que é muito comum agora, uma nova terapêutica para paciente aqui com câncer de próstata, né? Mas enfim. Radioterapia episcleral. Episclera, olho. Eu vou colocar, digamos, somente diante do tecido ocular. Radioembolização, a administração de tais fármacos para fazer o negócio da radioterapia. Opa, passei aqui. Quimioterapia. Eu vou ter duas classificações de quimioterapia. A vermelha e a branca. Qual a diferença? Além da cor. A quimioterapia vermelha é formada por uma classe de medicamentos chamados antaciclinas,
que representam tons avermelhados. Toda vez que eu vou falar de ciclospirina, ciclina, as coisas assim do tipo, eu já sei que eu vou mexer lá na medula óssea. Ou seja, é pesado. E quando eu vou pensar em quimioterapia branca, é formado por diversos medicamentos que apresentam nenhuma cor, como ciclosporina, taxano, glipixina, gencitabina e, enfim, é muito nome complicado para lembrar, mas enfim. De qualquer jeito, todas essas esses quimioterápicos ou medicações em si, elas vão mexer em determinadas áreas. A maior predominante é ali na própria parte da medula óssea. O que acontece? A vermelha é um pouco mais complicada que a branca. A branca tem menos complicações. A vermelha já é um mal-estar generalizado. Então já dá para esperar exatamente como vai ser, digamos, o prognóstico do paciente depois da quimioterapia. E além dessas especificações, a gente tem as nossas classificações. E além disso, a gente tem situações que temos quimioterapias que são vesicantes, irritantes e não vesicantes. O que acontece? Diante de situações, por exemplo, com extravasamento de drogas, se eu tenho, digamos, droga vesicante, em determinada situação eu tenho que fazer a aplicação de, sei lá, compressa de soro frio, compressa gelada. Se for irritante, compressa quente. Se for um vesicante, compressa ainda gelada. Cada um tem a sua especificação. E além disso, dessas classificações que temos aqui, dos efeitos adversos, a gente tem nossas classificações de antibióticos tumorais, alcaloides da vinca, taxanos e por aí vai. Eu não vou me aprofundar aqui nessa parte da temática, porque isso aí é mais para a parte de especialista. Eu só tô querendo só apresentar para vocês essa especificação, tá bom? E outra coisa, toda vez que você vê que as medicações terminam com MAB, é anticorpo monoclonal, então só para deixar avisado. Mas tem algumas quimioterapias que acabam sendo mais específicas, principalmente mais usadas dentro do Sistema Único de Saúde, que eu já vou citar para vocês, mas enfim. Quando acontece o extravasamento de quimioterápico, a gente tem que conhecer o quimioterápico com potencial vesicante. Se é vesicante, eu posso causar necrose naquele tecido, né? Então, a partir do momento que eu fiz daquela identificação que é um quimioterápico, eu já tenho que, digamos, além de, digamos, suspender a quimioterapia, eu tenho que atentar com um fator de tentar aspirar o máximo possível para, digamos, aquilo não provocar uma necrose naquele tecido. Eu tenho que, digamos, ter uma habilidade na administração do medicamento, evitar a administração de fármacos vesicantes em via periférica. Muitas das vezes, às vezes eu vejo o paciente recebendo quimioterapia por causa que a quimioterapia vai rolar tipo de 1, 2, máximo 6 horas, dependendo se for cíclica ou se vai ser dia inteiro, né? Depende do paciente, né? E a decisão médica. Mas aí, se eu vou fazer em periférico, você entende que eu tenho que ser uma quimioterapia rápida, né? Eu não posso deixar para uma quimioterapia por um tempo prolongado naquele local. Além de quimioterapias e radioterapias proporcionar de uma fragilidade capilar importante, se o meu paciente for, digamos, idoso, eu vou complicar mais ainda a rede venosa do meu paciente, né? Eu tenho que pensar com a equipe médica uma outra alternativa, sei lá, um portocarte, eu tenho que pensar num pique, alguma coisa que uma rede que seja mais central, porque se eu sei que meu paciente vai passar muito tempo fazendo, tipo, terapêuticas para, digamos, fazer o tratamento ali, eu tenho que, digamos, pensar nessas oportunidades de favorecer a qualidade de vida para o meu paciente. Observar a permeabilidade de sinais logísticos em veias funcionais a mais de 24 horas. Então, se eu sei que meu paciente tomou a quimioterápico, sei lá, recebeu também concentrado de massa naquele acesso, se eu tiver um paciente que estiver ali diante de uma internação, eu não posso administrar de novo ali, porque eu já sei que já recebeu ali uma determinada terapêutica, e eu, digamos, posso ter proporcionado lesões ali dentro do endotélio ali do vaso. Então, se eu passar novamente, eu posso acabar causando outro problema, né? Então, evitar problemas, tentar funcionar uma outra rede, outra veia, né? Ou conversar com o médico para ter um acesso central. Evitar punções em veias de membros inferiores. Muitas das vezes com os pacientes que estão, digamos, muito tempo fazendo terapêutica endovenosa
por longa data, acaba perdendo essa rede venosa aqui nos membros superiores. Aí só acaba sobrando os membros inferiores, mas só que em membros inferiores corre mais risco de ter tromboflebites. Então acaba sendo um problema maior. E além disso, se eu pensar em câncer de mama que teve mastectomia com esvaziamento naquele local, ou lesões metásticas por vezes múltiplas funções, ou perto de articulações, superfícies ósseas, acaba que sendo um problema pra gente da equipe de enfermagem para fazer aquela administração do quimioterápico. Ali, como eu já tinha citado, tem algumas quimioterápicos que são muito utilizados ali na nossa rede, em tratamentos. Essas imagens eu retirei de uma aula de uma professora muito importante para mim, que é a Fernanda Barbosa, que tem uma outra professora que também estava apresentando esses slides e tudo mais. Aí, se caso vocês quiserem pesquisar na internet Fernanda Barbosa, numa questão de enfermagem, ela é excelente. E eu aprendi com ela sobre essa questão desses cuidados. Se eu tenho ciclofosfamida, que é uma quimioterapia que é branca, o efeito colateral esperado dela é cistite hemorrágica. Cistite hemorrágica, o que é isso? O meu paciente começa, digamos, ter diurese com sangue, tecnicamente falando disso. Por conta que esse quimioterápico sobrecarrega o rim do paciente. E muitas das vezes a gente tem que fazer como preparo para o paciente quando for receber essa própria quimioterapia. Muitas das vezes a gente administra o quê? 5 litros de soro para correr antes de fazer a quimioterapia, para a gente evitar essa cistite hemorrágica. Aí a gente avalia a questão dos resultados laboratoriais, calcular a superfície corporal, né, para dose, né? Porque dependendo da dose, se a gente calcula errado, é horrível para o nosso paciente. Sinais vitais, antes de administração, medir diurese depois da administração, por conta desse efeito colateral. Diminuir a velocidade da infusão na presença de sintomas como coriza, lacrimejamento, espirros e congestão nasal. Por que a gente diminui a quimioterapia diante desses sinais? Porque esses sinais são sinais de anafilaxia. Quimioterapia também pode proporcionar choque anafilático. A partir do momento que eu tenho esses sintomas, eu tenho que diminuir a velocidade da minha infusão ali do quimioterápico, porque senão eu posso proporcionar um choque hemorrágico ali. Entendeu? Choque anafilático para o paciente. Estimular hidratação oral, orientar os pacientes adultos a ingerir 2 a 4 litros de líquido, né? Normalmente, quando eu trabalhava na oncologia, era 5 litros. Só para ter garantia, né? Realizar hidratação venosa, conforme a prescrição, e a prevenção da cistite hemorrágica aqui. Que muitos dos pacientes chegavam no ambulatório, quando ia tomar esse quimioterápico, tinham esse problema. E muitos desses pacientes do nada começavam a desenvolver insuficiência renal. A vincristina também é muito utilizado também no SUS, principalmente para cânceres, especialmente hematológicos e outras estruturas sólidas assim, não específicas. Muitos desses pacientes, quando utilizam o próprio quimioterápico, do nada tem neuropatias induzidas. É um efeito colateral diante da quimioterapia que pode acontecer. Aí muitos dos pacientes tem hipoestesia no local e não consegue, digamos, nem sentir a questão do toque. Mas isso demora de horas, ou dias ou minutos, dependendo do que for. Mas depois que faz essa quimioterapia, eles tendem a retornar essa sensibilidade depois. Oxaliplatina também é utilizado muito dentro do SUS e principalmente é o que mais cai em concurso público quando se fala disso, tipo de FGV, quando se fala de FUVEST. Principalmente nas provas da USP acontece isso. Nossos pacientes que, digamos, fazem uso dessa oxaliplatina, do nada, diante desses fatores dos receptores que negócio que acontece com eles começam a ter, sabe o que? Parestesias locais associados ao que?
Oxaliplatina, que também é um dos produtos quimioterápicos muito utilizados diante, digamos, de assistência assim, no SUS, tanto para cânceres específicos, assim, principalmente câncer de mama é muito utilizado. O que acontece com isso? Quando a gente administra essa quimioterapia no nosso paciente, muitos desses pacientes eles têm parestesias com hiperestesias das superfícies metálicas e tem, digamos, como posso dizer, eles têm, digamos, aumento dessa acessibilidade às superfícies metálicas. Do nada eu estou, digamos, fazendo minha quimioterapia, aqui tem uma superfície de inox, aço inoxidável, do nada quando estou tocando com minhas próprias mãos, eu tenho choquinhos em superfícies metálicas. Eu tenho muita favoricidade com a questão do frio, eu sinto choques por conta que o paciente tem essa exposição desencadeada por frio. E aí, esse paciente em específico, quando está recebendo essa quimioterapia, ele fica tipo com toquinha, fica com agasalho, fica com, digamos, com cachecol ali. Mesmo que isso fique em um ambiente no qual ele está em temperatura ambiente, ele sente muito frio. Aí, esse é o específico dessa quimioterapia, que o paciente fica com hipersensibilidade a frio. Que cai muito em FGV, FUVEST, por aí vai, né? Mas é o que é mais utilizado no SUS. Bem, normalmente reações adversas. Eu já falei ali da questão dos sinais anafiláticos. Mas às vezes pode acontecer o extravasamento, reações transfusionais e a partir do momento que do nada meu paciente começa a ter febre ou alguma específica aqui, um rubor, rush cutâneo, ele é diferenciado por graus de severidade. Esse que eu comentei, grau 1. Rush cutâneo, rubor, urticária, dispneia, falta de ar. Já tem falta de ar e febre, que já é um sinal anafilático importante, moderado. Broncoespasmo, que eu já tenho a utilização de musculatura acessória. Com ou sem urticária, angioedema e hipotensão, já considera como grave. Anafilaxia, propriamente dito, ameaçadora de vida, 4. Morte, classificada como um evento adverso de grau 5. Então, dependendo da prova, principalmente FGV, isso aqui vai cair pra você. Então, presta atenção com esse negócio. E as emergências oncológicas? O que acontece? Uma emergência oncológica é uma condição aguda que é causada por um câncer ou pelo seu tratamento, né? Requerendo uma rápida intervenção para evitar a morte ou seu dano permanente severo. O que acontece? Ela pode ser, digamos, estruturais, por conta de negócio ser obstrutiva, síndrome da veia cava superior, compressão medular, aumento da pressão intracraniana, obstrução da via aérea, não, principais regiões estruturais obstrutivas que acontecem diante do tratamento do câncer. Metabólicas, hormonais, hipercalcemia, secreção inapropriada do hormônio ali antidiurético, acontece. Relacionado a tratamento, síndrome da lise tumoral, que você vai escutar muito em questão de oncologia para especialista, que eu não vou entrar em detalhes, mas acontece. Reações anafiláticas, como qualquer medicação pode acontecer reações anafiláticas, e reações relacionadas a agentes terapêuticos, que também pode ocasionar anafilaxia. E o período de Nadir, que é um período importante pra gente, né? Porque, tipo, tudo que a gente faz, quimioterapia, radioterapia ou qualquer coisa de terapia que a gente vai fazer, a principal ação que eles vão agir é na própria medula óssea. A medula óssea faz a produção de células enzimatológicas e sistemas de defesa do nosso corpo. Dependendo de quanto a gente vai fazer ali, dos ciclos, a gente vai diminuir e proporcionar ao paciente a determinadas exposições que podem favorecer a infecções oportunistas. Primeiro, fiz a quimioterapia no início, eu tinha esse nível de determinadas células de defesa por metro cúbico. Do nada, aí vai diminuindo com o tempo, né? Aí, somente depois de 7 ou 21 dias, né? Dependendo do paciente, esse ciclo eu posso repetir. Porque aí eu tenho aumento dessa células de defesa em si, e aí eu posso fazer outro ciclo. Se eu não respeito esse ciclo, quer dizer que eu vou estar diminuindo esse fator de defesa e favorecendo para
infecções oportunistas. Então, eu automaticamente eu tenho que colocar meu paciente, sabe o quê? Em isolamento oncológico. Por quê? Desse fator. Se eu não respeito, eu tenho que colocar ele em isolamento e, digamos, favorecer em si. Tá, período de nadir. O que eu vou pensar no período de nadir? Todo quimioterapia, terapêutica que eu estiver fazendo ali, questão de tratamento oncológico, eu vou estar voltado ali com ação direta lá na medula óssea. Se eu estiver na medula óssea, lá com a principal função, formar novas células. Essas novas células, que são as células hematológicas, tanto do sangue propriamente dito, hematológica, ou está focado em células de defesa, a partir do momento que eu faço a exposição da quimioterapia, essas células de defesa que estão aqui por metro cúbico vão diminuir e elas vão ficar num intervalo, que é chamado período de nadir, até elas voltarem a se reestruturar e voltar à sua normalidade. Normalmente o paciente pode focar de 7 a 21 dias, dependendo do seu tipo em si. Por isso que é importante a gente fazer essa análise dos exames hematológicos ali. Por isso que tem muita coleta, muita exame diário em si, para verificar depois antes ou depois da quimioterapia, diariamente, a cada 7 dias. Depende de paciente para paciente, né? Mas se eu não respeito esse período de nadir, você entende aqui, eu estou favorecendo a predispor ele a uma infecção oportunista. Porque não tem nem célula de defesa para ele poder, digamos, se combater aquele processo infeccioso. Então, automaticamente, eu tenho que colocar ele em isolamento. Se eu sei que a escolha do médico for fazer, digamos, várias sessões com um período de nadir muito curto, então, praticamente, ele tem que entrar em isolamento. E os principais cânceres que eu já tinha comentado aqui: câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de pulmão, câncer de próstata, intestino e fígado, são os cânceres que mais aparecem na região do SUS. Esses são os principais cânceres. Câncer de mama e colo de útero mais voltado para as mulheres, o câncer de próstata mais voltado para os homens, e o câncer de pulmão é para a população mista aqui. Mas esses são os 4 principais tipos de câncer que mais aparecem dentro do SUS. Eu não vou especificar os sinais clínicos ou falar sobre um pouco desses cânceres nessa aula. Eu acho que eu devo falar isso numa aula específica somente para a saúde da mulher e o câncer de próstata voltado para a saúde do homem. Mas fica aquisito de vocês se caso quiserem que eu traga. E é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou aqui. Eu espero ter deixado vocês entretidos e esclarecido algumas dúvidas. Se caso vocês tiverem algumas outras perguntas, vocês podem deixar aqui no vídeo abaixo. E a gente se vê numa próxima aula. Quando você deixa seu like, compartilha e comenta. Me ajuda aqui com a questão do canal. Beijo!